bastidores do São Paulo. Os conselheiros do São Paulo, dois conselheiros, o Carlos Sadi e o Edson Lapola, através da doutora Amanda Nunes, entraram, fizeram um documento, protocolaram um pedido de explicações sobre o contrato da New Balance. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, mas tem algumas atualizações importantes, tá? Eles entraram com um pedido formal, pedindo esclarecimentos, o documento foi enviado ao Conselho Deliberativo, a gente obteve esse documento e ele questiona pontos importantes na negociação analisada na reunião que é marcada para o dia 6 de abril de 2026, é logo logo. O pedido é por mais transparência, porque eles não tiveram acesso às minutas do contrato, os estudos financeiros de valuation, os pareceres técnicos e jurídicos, e eles querem também os detalhes da negociação. Além disso, Eduardo Toni foi convocado, intimado a aparecer na reunião para dar maiores esclarecimentos. O segundo documento, o contrato pode girar em torno de 32 milhões de reais por ano. Um ponto importante são os valores abaixo dos demais, né? Porque esse valor de 32 milhões por ano, o Flamengo recebe 70 milhões, o Palmeiras 40, o Corinthians 38 e o Vasco 35. Então o São Paulo seria menor do que todos esses clubes e há um entendimento de que, precisa ser um pouco maior do que todos esses clubes, certo? O contrato atual é até dezembro de 27 e aí tem todo esse cenário. E aí eu vou trazer uma opinião, tá? Um feeling sobre isso tudo. Se eu fosse apostar, eu apostaria que essa reunião seria adiada, porque eles não vão ter acesso a toda a documentação até lá, e depois ser reprovada. Os conselheiros não vão aprovar esse contrato do New Balance e a batata pro Eduardo Toni tá assando. Eu acredito que Eduardo Toni será demitido. Eduardo Toni, sei que você acompanha aqui, eu acho melhor você já pegar sua malinha, bonitinho, já atualizar ali o LinkedIn, já dá, entendeu? Aqueles contatos, onde que tá tendo emprego e tudo, porque, meu amigo, sua batata tá assando, meu irmão, sua batata tá quente, você tá quase de aviso prévio, só falta oficializar, meu irmão. Então, a batata tá assando pra tu, e essa renovação de contrato com a New Balance talvez tenha sido o estopim para a sua presença no São Paulo Futebol Clube, ele que está desde o início da gestão do Júlio Casares lá em 2021, e agora vamos ver para onde ele vai, né? Porque no São Paulo, olha, se tivesse a oddzinha, alô, casa de apostas, se vocês quiserem fazer uma fezinha especial para a demissão de Eduardo Toni, eu, colocaria aí minha graninha, porque se eu fosse apostar, apostaria que depois de todo esse imbróglio, lá pro finalzinho de abril, início de maio, Eduardo Toni não seria mais o gerente, não será mais o gerente de marketing do São Paulo. Mas, repito, é só meu feeling, é só minha impressão de quem ali conversa com as pessoas, de quem fala, de quem ouve. Eu sou um bom ouvinte, inclusive. São Paulo SAF, existe essa possibilidade de acontecer? Como é que tá esse cenário? Vamos explicar para vocês, tintim por tintim dessa parada, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. É o seguinte, eu vou pegar todos os nomes aqui para vocês, tá? O São Paulo criou uma comissão, uma comitiva, um conselho, um grupo para estudar a SAF, só que isso gerou reações distintas lá no estádio do Morumbi. O São Paulo formalizou a criação de uma comissão para estudar essa SAF. O grupo foi instituído pelo presidente do Conselho Deliberativo ontem, Aires de Abril. A comissão é composta por José Augusto Genofre Martins, Vinícius Pinotti, Rogério Langante Caboclo, aquele mesmo que era ex-presidente da CBF e que foi retirado do cargo por denúncias de assédio sexual e moral a uma funcionária. Gente de bem que tem lá no São Paulo Futebol Clube. O Rui Maurício Barbosa, o Orlando Rossini Júnior e o Eduardo Alfano Vieira. Foi toda essa galera aí que liderou esse movimento e essa comissão para se estudar a SAF no São Paulo. O prazo estabelecido é até maio. E aí, quando deverá ser apresentado um parecer com propostas de mudanças estatutárias e diretrizes voltadas à profissionalização do clube. Nos bastidores, a iniciativa gerou algumas reações distintas. Por quê? Quando a gente fala de São Paulo SAF, todo mundo já, opa! São Paulo SAF, vamos vender para alguém, vai vir alguém endinheirado, vai vir aqui, legal. Só que não é tão simples assim, até porque era um projeto do Casares,
que tá tendo continuidade. Então tem algumas pessoas que não estão vendo assim como algo positivo. Por exemplo, eles querem entender até que ponto a Galápagos está envolvido nessa, porque existiria ali um movimento para assinar o contrato no fundo de Cotia, para a Galápagos ter como garantia, se o clube virasse SAF, ela tivesse preferência de compra. Então não é tão simples assim, tá, gente? Outro ponto importante. Nos bastidores, essa iniciativa gerou reações distintas. Há um movimento de grupos da oposição que a avaliação é de que o tema não é novo e já vinha sido falado pelo Casares. Então, peraí, como eu vou dar andamento, como eu vou seguir com um projeto para o clube se tornar empresa, sendo que é um projeto do Casares? Alguém que hoje, né, internamente no conselho, obviamente externamente, tem uma confiança zero de todo mundo. E também ele é liderado pelo Wolten Aires. Então tá todo mundo, pera, vamos ter calma, porque a palavra SAF, a palavra clube empresa, parece ser muito benéfica. Mas nos últimos anos a gente aprendeu que até as boas notícias do São Paulo têm um porém. Tem um opa, não tinha isso na linha fina. Então eu não me animaria muito com essa questão de SAF neste momento, já que esse grupo está instituído. E tem algumas pessoas aqui que são bem controversas, tem outras que realmente fazem um trabalho interessante como conselheiros do São Paulo, mas eu não comemoraria tanto assim essa situação, tá? Porque é muito fácil separar o clube do social e aí vende para algum conchá, por exemplo, a Galápagos. Foi se descobrir depois de um parentesco do Douglas Schwartzman com alguém da Galápagos. E por isso que tinha essa fissura de resolver tudo com a Galápagos. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado referente a isso, e é isso que muitos grupos e muitos conselheiros da oposição têm batido na tecla internamente. Já o presidente Arrim Assis e o grupo dele, Marcelo Pulpo, a galera que estão lá com eles neste momento, eles entendem que não é um assunto para ser priorizado agora neste momento, que eles não veem como possibilidade, a expectativa deles e o foco deles seria... Mesmo sem jogar por conta da data FIFA, o São Paulo perdeu posição no Campeonato Brasileiro. Isso acontece por conta da vitória do Atlético Paranaense, ou Atlético Paranaense, né? O Furacão bateu o Botafogo, atropelou o Botafogo por 4-1 em jogo atrasado, válido pela 5ª rodada da competição, e por conta de critérios de desempate, os paranaenses assumiram a vice-liderança do Brasileirão. O Botafogo, que muitos vivem pagando um pau por aí, apanhou e apanhou feio, hein? Bom, o São Paulo está na 3ª colocação na tabela, tem mais gols ali que o Fluminense, por exemplo, que está em 4º com os mesmos 16 pontos somados, né? Amanhã o Tricolor Paulista enfrenta o Internacional fora de casa pelo Brasileirão às 7h30 da noite. Caso não vença o Colorado, o São Paulo pode perder ainda mais 3 posições na tabela. Uma vitória muito importante, principalmente para Roger Machado, que já está recebendo pressão da torcida são paulina, fora que conselheiros já pedem sua demissão desde o início de sua chegada. A sua demissão e a do Rui Costa também, tá? Vamos aguardar para ver se São Paulo vai conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Crespo deixou São Paulo na 2ª colocação. O Roger agora tá com São Paulo na 3ª. Ih, sei não, hein? Recém-contratado pelo São Paulo, Arthur teve seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. O atacante agora está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do São Paulo. Inclusive, Arthur falou sobre as condições físicas para jogar, veja só. De ir pra cima, acho que uma das minhas características principais é de ir pra cima, não ter medo, arriscar mesmo, acertando ou errando, mas continuar tentando. Uma coisa que eu vinha perdendo isso, acho que eu reconheço isso, mas eu venho buscando melhorar a cada dia e a confiança tá vindo, tá voltando, e acho que eu tô 100%. O clube, em postagem em suas redes sociais, confirma que Arthur está à disposição para o jogo de amanhã contra o Inter. A tendência é que, mesmo tendo chegado agora, né, o Arthur já esteja entre os relacionados para a próxima partida. Arthur, que vinha normalmente atuando pelo Botafogo antes de vir, sua última partida foi no dia 18 desse mês contra o Palmeiras, tá? Na atual temporada pelo Fogão, ou Foguinho, melhor, né? Porque é Foguinho, hoje tá Foguinho, né? Ele fez 12 jogos, marcou apenas 2 gols. Roger Machado vem treinando o time do São Paulo com pontas pelos lados do campo, tá? Vai mudar o esquema tático, não vai ter o Bobadilha que tá com a seleção
paraguaia, não vai ter também o Gonçalo Tapia, né? Então a tendência é que o Luciano seja recuado para a meia, mas não sendo um camisa 10, Marcos Antônio e Danielzinho, e aí na ponta direita o Arthur pode ganhar a posição, a titularidade, e aí talvez na ponta esquerda é bem provável que seja o Ferreirinha, né? Para você, o Arthur já tem que chegar como titular mesmo, é poucas ideias, ou tem que esperar um pouquinho ainda? Comente aqui abaixo a sua opinião. Eu vi alguns falando que é Arthur e mais 10 no time do Henrique Carmo concedeu entrevista na semana passada, né, após ele marcar um belo gol pelo CSKA. O atacante falou sobre vários assuntos, incluindo o São Paulo. O jovem falou sobre sua saída e disse o seguinte, abre aspas, aconteceu tudo tão rápido, mas sim, eu tinha essa vontade de ir e cheguei a conversar com o pessoal naquela época. Falei para o meu empresário e para as pessoas que estavam comigo que eu queria ir. Eu falava que estava feliz no São Paulo, obviamente, mas meu sonho sempre foi sair e criar meu caminho na Europa, fecha aspas. Ou seja, ele deixa bem claro que ele não queria ficar no São Paulo, que ele queria ir embora do São Paulo, né? O Henrique sempre foi uma grande joia das categorias de base, todo mundo sabia do seu potencial, trabalhou com grandes técnicos como Dorival Júnior, Zubeldia e Hernan Crespo, mas recebeu pouquíssimas oportunidades em campo. Quando foi acionado foi muito bem, agradou a torcida São Paulina, né? Mas por necessidade de grana que o clube tinha, pouco jogou e foi vendido de maneira precoce, né? O São Paulo vendeu o Henrique Carmo por apenas 6 milhões de euros e agora contrata o Arthur para a mesma função, um jogador mais velho de quase 30 anos de idade, e se o São Paulo for comprar o Arthur, terá que pagar 6 milhões de euros também. Ou seja, cadê o planejamento? Cadê a visão de colocar o moleque da base para jogar, para render em campo, para se valorizar e vender muito mais? O São Paulo contrata um jogador veterano para pagar o mesmo valor que vendeu uma grande joia de Cotia que poderia valer aí pelo menos uns 15 milhões de euros se tivesse tido mais oportunidades dentro de campo. É uma falta de planejamento absurda. Boa sorte ao Arthur, boa sorte ao Henrique Carmo. Agora, já passou da hora de demitirem o responsável por fazer essas negociações irresponsáveis, que é o senhor Rui Costa, que gastou em 3 anos 360 milhões de reais. Não foi do bolso dele, foi do bolso do São Paulo, com contratações absurdas, com planejamento ridículo e por aí vai. E o futuro de Lucas Moura no São Paulo está em aberto ainda, né? As partes paralisaram as negociações pela renovação contratual e só devem, se de fato reabrirem, após a Copa do Mundo. Por conta disso, surgem várias especulações e boatos sobre o futuro do atleta. Ontem, o portal RTI Sport trouxe uma nova especulação. Eu acho que tá mais para boato do que especulação, tá? Segundo o portal, Lucas estaria negociando com o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, da Major League Soccer dos Estados Unidos. A matéria aponta que Lucas já assinou até mesmo um pré-contrato com o clube norte-americano. Contudo, isso é impossível de ter acontecido, até porque o Lucas tem contrato com o São Paulo até o final deste ano, ou seja, neste caso, ele só poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho, e não agora. Só por esse erro dessa matéria, já podemos cravar que ela é mentirosa. Lucas atrai sim o interesse de vários clubes do exterior, inclusive da Major League Soccer dos Estados Unidos, também do Oriente Médio. Contudo, e neste momento dessa gravação, 31 de março, o Lucas não tem acordo com nenhum outro clube até esse exato momento. Então deixo claro aqui pra vocês, não, Lucas Moura não tem nenhum acerto com o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Então trouxe aqui a informação pra vocês, a gente tá aqui pra isso, rapaziada, pra trazer informação, pra desmentir coisa que não é verdadeira, informação que repercute aí pelos portais e ganha muito corpo, muita gente acredita nisso, mas estamos aqui justamente para deixar tudo às claras o que realmente está acontecendo no mundo do tricolor do Morumbi. A partir de hoje, vou falar mais também sobre futebol e etc, como eu fiz aqui com a Leila Pereira, etc, mas o foco deste canal é São Paulo Futebol Clube, beleza? Ainda sobre elenco, ainda sobre contratações, renovações e tudo mais, a notícia da vez é com relação a Negrutti, menino de Cotia, e que o São Paulo renovou o contrato do volante Negrutti, capitão do último título da Copinha no ano passado, prepara um anúncio especial para o início dessa semana que coloca o jogador como exemplo a ser seguido pelos jovens de Cotia. Internamente, segundo a matéria aqui do Globoesporte.com, o Negrutti já é tratado pela diretoria como modelo. O volante chegou ao clube aos 10 anos, conquistou títulos em todas as categorias e depois subiu ao profissional. O contrato dele vencia em junho dessa temporada
e agora o São Paulo acertou a renovação desse vínculo, que será válido agora até 2029, podendo se estender por mais um ano, caso o jogador atue em 40 partidas do time profissional. É um jogador, okay, que ainda não teve muitas oportunidades, né? Que chegou até a atuar improvisado em algumas situações, recebeu uma certa minutagem jogando na sua posição de origem, mas que nunca teve uma grande sequência. Acho importante que, claro, se mantenham os valores que vêm da base, mas essa narrativa de colocá-lo como exemplo de Cotia, sem ter recebido oportunidades para mostrar, não sei se cai muito bem, Kaique. O que você pensa sobre essa renovação do Negrutti? Cara, eu acho que até a questão de ser colocado como exemplo é talvez pelo trabalho do dia a dia, de ter se colocado à disposição até para poder jogar de zagueiro, de, apesar de não receber oportunidade na sua posição, ele estar à disposição para poder jogar até improvisado, né? De repente por isso, de repente por ser um garoto que está buscando seu espaço e ter o entendimento internamente ali no dia a dia de que o espaço ainda não chegou, mas vai chegar. Talvez seja um cara que não tenha reclamado dessa falta de oportunidades ainda, esteja aguardando, por isso seja considerado um exemplo internamente no São Paulo. Eu só lamento que a gente tenha tido apenas um treino, que deu para ver um pouco mais dos jogadores, né? Que foi esse único treino aberto até agora pelo Roger. Eu lamento por isso, porque a gente não teve a amostragem do Negrutti em campo, só na base, e muda muito. No principal, quando teve oportunidade, acho que foi bem, foi um cara regular ali na função que fez, mas também improvisado. Então, eu prefiro esperar para poder dar de repente, uma opinião um pouco mais incisiva sobre o futebol do Negrutti e o potencial do Negrutti, de acordo com aquilo que a tendência que a gente comece a ver nos treinos. A tendência é que o Roger comece a abrir mais o treino e feche só a última parte, diferente do que era antes. Só abria a primeira parte, agora ele só deve fechar a última parte do treino. Então a gente vai ver um pouco mais do Negrutti. Questão de pegada de marcação, finalização, aqueles treinos, né, um pouco mais específicos que o Roger deve passar sob a nossa presença lá no CT da Barra Funda. Mas é um jogador para uma posição que pode ser importante, porque hoje tem dois jogadores em viés de baixa, que você viu o Luan, você viu o exemplo na semifinal do Paulista, como o Luan foi mal quando teve oportunidade, e o Pablo Maia, que já se mostrou ser um bom jogador, mas não está conseguindo imprimir esse potencial todo dele nos últimos jogos que teve oportunidade com a camisa do São Paulo. Rai Monteiro, você tem grandes expectativas com relação a Negrutti, renovado o contrato até 2029 do jogador? Honestamente, não. Um jogador que atuou muito pouco, né, no time principal. É difícil você dizer algo sobre alguém que tem uma amostragem tão pequena na equipe principal, né? E numa posição que tem muitos jogadores, cara. Tem Pablo Maia, que nem tá jogando, né? Tem Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, falando meio campistas, né? Não especificamente para a função deles. Mas, assim, eu continuo vendo ele como uma terceira opção. E eu não sei, assim, do ponto de vista da carreira do jogador especificamente, o quão bom é ser a terceira opção de um elenco. Hoje, se o São Paulo não tiver um jogador de meio campo, um dos três, ele vai trocar pelo Pablo Maia primeiro. Quando não teve no Campeonato Paulista, trocou pelo Luan. Então, se a gente pensar, até no Campeonato Paulista, ele era a quarta opção para o meio campo. Quando ele vai jogar? Quando vai ter oportunidade? Quando vai poder demonstrar se é, de fato, esse case de sucesso aí que dizem? Então, eu espero que ele tenha espaço para que isso possa ser provado ou não. E acho que o São Paulo tem uma oportunidade aí na Copa Sul-Americana de colocar esse menino para ganhar minutagem, sabe? Para ser titular em todos os jogos, enfim. Vai ter uma oportunidade, porque ficar mantendo ele no elenco como terceira, quarta opção de meio campo, mais 3 anos de contrato, para mim também não me parece ser nem uma boa escolha do clube, nem uma boa decisão de carreira para ele. Então, vamos ver. Tomara que ele tenha mais minutos. É isso que eu torço aí, principalmente do ponto de vista do jogador, né? Para que ele possa se desenvolver como jogador, porque o treinamento é claro que é bom, mas o jogador só se desenvolve jogando. E ele já é um jogador de 21 anos, né? Ele não está surgindo agora para o time profissional. Não é velho, não estou dizendo isso, mas 21 anos já é aquele momento em que o jogador jovem que sai da base, ele já
tem eventualmente uma rodagem maior no elenco, e ele não teve isso ainda, e nem rodou por aí para jogar em outros clubes e talvez voltar emprestado, enfim. Então tomara que ele tenha mais espaço aí, principalmente na Sul-Americana, e que possa demonstrar seu valor e brigar para ser uma opção real, porque hoje ele não é uma opção real. Hoje o Negrutti não é uma opção real no time do São Paulo. Ele não joga, ele entra muito pouco, muito esporadicamente. Quando o São Paulo precisa de um jogador para aquela posição, ele é a segunda, terceira opção vindo do banco. Então, hoje ele não é uma opção. Tomara que ele se torne. Também acho. Eu gostaria muito que o São Paulo... E isso até, Boni, não me dá base para avaliar, cara. Se você pergunta para mim, o Negrutti é um bom jogador, eu não sei. Eu não vi ele jogar suficientemente. Não dá para avaliar. Você consegue, talvez internamente, você consiga avaliar pelos treinamentos, quem tá ali no dia a dia com ele, aí beleza. Mas a avaliação de jogo, não tem. Não dá para fazer. Então, por isso que eu repito, espero que ele tenha minutos, que ele possa jogar para se desenvolver e para ser, quem sabe, uma peça de fato, porque hoje ele não é uma peça que vai ser utilizada, que tem perspectiva de ser utilizada no elenco. Tem até um superchat aqui do André, que ele mandou até mais cedo, o tema não era esse, mas acaba entrando no gancho, porque justamente ele comenta o seguinte: São Paulo tem que parar de renovar por tanto tempo. Todos os que renovaram por 3 anos sumiram. Tem que renovar por 1 ano com gatilho para mais um e mais um. Eu acho também que nem se aplica tanto para o Negrutti, né? Imagino que essa mensagem tenha sido destinada para outras renovações que o São Paulo fez, mas também acaba ficando algo que virou comum no São Paulo, né? Ficar preso em contratos longos com jogadores que já estão talvez numa reta final ou ainda não conseguiram mostrar de fato que a longo prazo conseguem render. Vamos ver qual vai ser a situação com o Negrutti. Eu acredito também que seria melhor o São Paulo aproveitar a Copa Sul-Americana para oportunizar a garotada, oportunizar os caras que não têm tantos minutos até agora nessa temporada e também vindo da temporada anterior. Seria ótimo, até porque a fase de grupos da Copa Sul-Americana, cara, ela é bem modorrenta, né? Então seria importante utilizar pelo menos essa primeira fase. Mas vamos ver quais serão as decisões do São Paulo Futebol Clube. Para a gente fechar o nosso programa, só uma última informação rápida aqui, que o nosso Gabriel Sá trouxe no UOL, e que é o seguinte: o Ministério Público intimou... O Departamento Jurídico do São Paulo Futebol Clube recebeu uma notificação preocupante neste início de semana. Um empresário ingressou com uma ação de execução de título extrajudicial contra o clube, cobrando uma dívida atualizada de R$ 3.823.048,99. O montante refere-se a atrasos nos pagamentos de direitos de imagem do volante equatoriano Fegson Mendes, que defendeu as cores do tricolor entre 2023 e 2024. De acordo com os autos do processo, o acordo firmado à época previa que o São Paulo quitasse a dívida em 12 parcelas mensais de R$ 240 mil ao longo de 2023. O denunciante alega que, apesar das tentativas amigáveis de cobrança, os valores jamais foram depositados. Com a incidência de juros moratórios e correções monetárias, o valor saltou para quase R$ 4 milhões. A ação solicita que, caso o pagamento não seja efetuado no prazo legal, a Justiça proceda com o bloqueio das contas bancárias do clube e a penhora de bens. O processo surge em um momento em que a diretoria busca estabilizar o fluxo de caixa para investimentos na janela de transferências de julho. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.